Olá, sou o professor Rubens Ramos. Esta é a segunda aula de Introdução à Economia, em sua parte Mercado e Governo, onde veremos a essência da economia moderna. Essa aula tem a duração de cerca de 6 minutos. Vamos ver nessa aula o conceito de mercado e como ele funciona na economia moderna, a visão de Adam Smith sobre como o mercado organiza a economia e aspectos centrais da economia moderna, como comércio, moeda, capital e governo. Essa aula é baseada no texto do capítulo 2 do livro-texto. Você pode também ter acesso ao texto de Adam Smith na internet. O mercado, então, como conceito, é um conjunto de compradores e produtores de um certo produto com produtos substitutos próximos. Assim temos o mercado de automóveis, mercado de móveis residenciais, por exemplo, com casas e apartamentos, sendo substitutos próximos. Na economia moderna, o mercado é quem define todas as decisões de produção, compra, oferta, baseado no sistema de preços. Vamos ver mais adiante como esse sistema de preços funciona no equilíbrio entre oferta e demanda. O escocês Adam Smith foi um dos primeiros a verificar e perceber como que a economia moderna era baseada no mercado e como que a divisão do trabalho gerava a eficiência da economia capitalista. Em seu livro A Riqueza das Nações, deu as bases para a economia moderna. Adam Smith percebeu que a ação egoísta individual de cada produtor, na busca do lucro individual, acabava por produzir, em uma economia de mercado, a melhor situação para uma sociedade. Cunhou então a ideia de que haveria uma mão invisível que guiava os produtores a produzir com o máximo de eficiência e para atender e satisfazer ao máximo seus consumidores. Uma das características centrais da economia moderna é que ela é baseada em um comércio complexo. Não mais aquele comércio simples onde um agricultor produzia algum produto agrícola, ia à feira e vendia para consumidores. Mas hoje é uma economia onde produtores compram de vários outros produtores de bens intermediários, vendem a um atacado, que por sua vez vende ao varejo, que por sua vez chega ao consumidor. Essa cadeia complexa hoje atinge não mais até uma dimensão nacional, mas sim uma dimensão global. A segunda característica da economia moderna é a existência da moeda. Embora a moeda tenha existido desde antes da economia capitalista, os romanos utilizaram amplamente a moeda, como veremos em aulas posteriores, mas sem a moeda circular e na complexidade que é hoje a economia, não haveria possibilidade das trocas complexas que se dão. Um outro aspecto da moeda importante é a estabilidade da moeda, ou seja, não haver uma inflação alta. No Brasil temos aí o Plano Real, que conteve um processo hiperinflacionário no passado, 94, e gerou então uma economia estável. Temos aqui então um exemplo de um período de 93 a 94 da inflação mensal no Brasil, antes do Plano Real, onde já chegou a cerca de 45% ao mês de inflação. Isso quer dizer que no final do mês um salário valia metade, ou um terreno comprado valia 1,5 vezes mais, somente pela razão da perda de valor da moeda. O terceiro componente da economia moderna capitalista é o capital, aquela parte da produção ou de fatores produtivos que não é consumida durante o processo e é acumulada e tem a capacidade de produzir novos produtos ou atender a demandas futuras da sociedade. Então essa economia atual é baseada no capital e é baseada na propriedade privada desse capital. O quarto componente da economia moderna é a existência do governo. Governo esse que existiu bem antes da história do capitalismo ou da economia como conhecemos hoje. Todavia hoje, o governo é central e essencial para manter o funcionamento das economias de mercado. De um lado, cabe ao governo, e tem atuado nisso, evitar que haja práticas anticompetitivas que limitem a livre força e atuação do mercado, assim como também assegurar direitos de consumidores que podem estar em desvantagem diante de produtores. Compete também ao governo assegurar uma moeda, um padrão único monetário que tenha validade de troca ao longo do tempo. Os bancos centrais fazem isso. Cabe também ao governo assegurar um marco legal, um ambiente legal, que a propriedade de capital seja garantida, que os contratos sejam garantidos e cumpridos. Além disso, o governo atua na alocação e distribuição de bens públicos, com recursos naturais, meio ambiente e outros, como estradas, e também atua para evitar os problemas que já se conhecem de crises cíclicas da economia capitalista. Nessa aula, então, vimos, de um modo geral, uma visão ampla da economia moderna,
que vamos ver isso depois em detalhes nas aulas posteriores ao longo do curso. Vimos o conceito de mercado, a visão de Adam Smith, de como esse mercado acaba sendo uma mão invisível que gera um bem-estar social. Vimos os componentes centrais de uma visão moderna da economia, que é o comércio, a moeda, o capital e o governo. Essa foi então a aula 2 de Introdução à Economia, tratando de mercado e governo na economia moderna. Não deixe de ler o capítulo 2 do livro, pois essa aula não substitui a leitura do livro-texto ou de outras referências que você pode também pesquisar, por exemplo, na internet. Obrigado por sua atenção.